Olá pessoal, eu sou o professor Sidney Bressan. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a equação do primeiro grau. Nos outros vídeos estudamos sobre as expressões, correto? As expressões algébricas. Agora vamos estar estudando a equação do primeiro grau. Aqui, ó. Pessoal, o que é uma equação do primeiro grau? Uma equação, gente, nada mais é do que a igualdade entre duas expressões, ok? Desse lado aqui, ó, no primeiro membro, nós temos aqui x mais 5 e está dizendo que x mais 5 é igual a 8. E do outro lado tem o número 8, também é uma expressão, ok? Estudamos bastante sobre expressões, né? Então, agora vamos fazer equação, tranquilo? Professor, mas por que a equação do primeiro grau? Olha aqui, galerinha, ó. Primeiro grau se refere à incógnita. Essa letra aqui, ó, que a gente chamava também de variável. Aqui temos o x e assim, o x, quando não aparece o expoente, é o 1, ok? Então fica x elevado ao expoente 1, e esse 1 diz que é primeiro grau. Se fosse x elevado ao quadrado, o 2, aí seria de segundo grau, ok? Bom, deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. 2x elevado ao cubo, ao 3, mais 5 igual a 8. Olha só, essa daqui é uma equação, correto? Tem o igual aqui, só que está elevado ao expoente 3. Então, é a equação do terceiro grau, ok? Então, é o expoente. Ah, só mais uma coisinha. Se tivesse assim, ó, x ao cubo mais x igual a 10, note que apesar de repetir aqui a nossa incógnita, que é o x, tem duas aqui, né? Uma está elevada a 1, que não aparece, e a outra elevada ao 3. Nesse caso, a gente sempre vai olhar o expoente de maior grau, assim. Aí fica assim, ó, x elevado a 3, então ela é de terceiro grau, ok? Sempre assim, o maior, que importa, ok? Pessoal, voltando aqui, ó, nas equações, você também precisa ter o sinal de igualdade. Se não tiver o sinal de igualdade, não é uma equação. E tem uma equação que pode ser verdadeira, outra pode ser uma sentença verdadeira ou sentença falsa. Nesse caso, a gente vai procurar o valor aqui da nossa incógnita, representada pela letra x, mas pode ser por qualquer letra, ok? Costume da gente representar as últimas letras do alfabeto, x, y, z e tal. Mas olha só, pode ser o A, o B, o C, o D, o E, o F, tá bom? Uma letra minúscula. E a gente chama nas equações de incógnita, ok? Essa incógnita, ela é um número que você não sabe qual é, mas você precisa descobrir, tá ok? Nas expressões, a gente tinha a variável, que também era representada por uma letra. Vamos lá? Pessoal, mas como vamos resolver, encontrar a solução ou a raiz de uma equação? Tudo, raiz, solução, resposta, isso é a resposta que você encontra no finalzinho, aquele número x igual a alguma coisa, a igual a alguma coisa, ok? Vamos lá? Aqui nós temos uma equação do primeiro grau, está aqui o expoente 1, quando não aparece, é 1. X mais 5 é igual a 8. Está dizendo que essa parte aqui, ó, é igual a essa outra parte aqui, ó. Primeiro membro e aqui segundo membro. Se x mais 5 é igual a 8, alguma coisa aqui, algum número que é o x, mais 5 dá 8. Algumas delas dá para a gente fazer mentalmente, né? Descobrir essa resposta. Mas, quando a gente não consegue, às vezes é difícil, a gente não é aquele guru mágico, a gente tem que calcular essa resposta, ok? E um método para a gente calcular é isolando a letra x. Como assim, professor? Isolando? Gente, isolar, deixar sozinha, ok? Você pode deixar o x aqui, costume de deixar do lado esquerdo, tá bom? Aqui no início, e passa os números para o outro lado. Existem algumas regrinhas que o pessoal costuma colocar e tal. Por exemplo, dá para chamar assim, ó. Aqui desse lado, o lado esquerdo, é a cidade das letras. E desse lado aqui, ó, a cidade dos números. Então, você precisa passar os números para a cidade dos números, né? E as letras para a cidade das letras. Nesse caso, a letra já está aqui desse lado, tranquilo? Mas para passar para o outro lado, passar para onde, professor? Do outro lado do sinal de igualdade. Ó. Esse sinal aqui é tipo um muro que divide essas duas cidades aqui, tá bom? Aí você precisa deixar os números para o lado direito, cidade dos números,
e as letras para a cidade das letras, do lado esquerdo, ok? Outro costume de dizer é que isso aqui é uma balança. Aquelas balanças antigas, deixa eu arriscar aqui. Ó, aquelas balanças mais ou menos assim, ó, que tinham um prato e tal. Desse lado aqui tinha um prato e desse outro lado aqui também tinha outro prato, ok? Essa balança é de equilíbrio. Então, se tem o mesmo peso, vai ficar reguladinho aqui, mesma altura, ok? Essa balança vai se inclinar, né, para o lado que tiver mais peso. Aqui na nossa equação tem um sinal de igualdade, está dizendo que essa parte é igual a essa parte. Bom, se aqui desse lado tem x mais 5 igual, aqui do outro lado tem 8, vocês concordam que x mais 5 é igual a 8? Então essa balança está nivelada, ok? Mas se eu tirar alguma coisa daqui, essa balança vai ficar mais pesada desse lado aqui que está o 8. Aí ela vai baixar. Isso não pode acontecer. Então, se eu tiro algo desse lado, eu tenho que tirar desse lado também. Então, aqui eu quero deixar o x sozinho. Então, eu vou tirar 5. Então, eu faço x mais 5 menos 5. Ok? E do outro lado, eu tenho que tirar 5 também. Senão, ela não vai ficar verdadeira. Ok? Eu tenho que manter o sinal de igualdade. Mas, o outro método, o mais utilizado, é o método de passar para outra cidade e voltar de onde você deveria estar e algo do tipo, ok? Mas para a letra vir para o lado da cidade das letras ou para o número ir para o lado da cidade do número, precisa pagar um pedágio, ok? Para passar por essa barreira aqui, esse murozinho. Funciona assim, essa história de passar para lá, passar para cá é assim. Pessoal, toda vez que um número ou uma letra passar por esse sinal de igual, ele precisa pagar um pedágio. Como assim, professor? Pagar um pedágio? Assim, ele saiu durante o dia, à noite tem que voltar. E se ele tem que voltar, ele tem que pagar esse pedágio. Mas qual é o pedágio que esses números vão pagar? Assim, se ele é positivo, ele tem que ser transformado no inverso desse número. Ele vai ficar negativo. Por exemplo, aqui. Quem está fora da casa dele aqui? O 5. Deveria estar do lado direito. As letras do lado esquerdo, os números do lado direito, ok? Então vamos lá. Vamos repetir aqui, ó. O x igual. O 8 já está aqui do lado direito, vamos repeti-lo. E o 5, que está desse lado aqui, ó, do primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro, mas ele vai passar para cá com o sinal trocado. Se ele é mais 5, ele vai ficar menos 5. Ué, professor, como assim? Ele é mais aqui é menos? Sim, gente. Ó, se esse cara está aqui, desse lado aqui, tem que passar para cá, ele vai mudar o sinal, tá bom? Na verdade mesmo, o que ele está mudando é a operação que existe entre ele e o outro. Por exemplo, é x mais 5. Se ele passar para o outro lado, se ele era mais, ele vai ficar menos 5, tá bom? O inverso da adição é a subtração. E se ele estivesse multiplicando? Bom, o inverso da multiplicação é a divisão, tá bom? Já já a gente vai ver um exemplo assim. Então vamos continuar? X mais 5, o 5 vai estar positivo, passa negativo para o outro lado. Lá já tem o 8, repete-se o 8, fica 8 menos 5. Esses caras são semelhantes, a gente pode fazer essa subtração na boa. Então vai ficar assim, ó, x é igual, 8 tira 5, se você tem 8 e você deve 5, dá para você pagar os 5 e ainda vai sobrar para você 3. Tá aqui, olha como foi simples resolver essa equação, ok? Mas se você quiser fazer no método da balança, deixa eu fazer aqui de outra cor para você dar uma olhadinha. Ó, desse lado aqui que a gente tinha falado, ó, tinha dito, ó, x mais 5 é igual, aqui do outro lado da balança tá o 8, beleza? Ó, x mais 5 igual a 8. Tá nivelada essa balança aqui. Então, a gente vai, vou repetir aqui, ó, x mais 5 é igual a 8, beleza? Um em cada prato da balança. Se eu tiro alguma coisa desse lado, para ela não desregular, eu também tenho que tirar do outro lado. Eu quero deixar o x sozinho, isolar esse x. Então, eu vou tirar 5. O que eu faço? X mais 5, ok? Eu tenho que tirar, vou colocar de outra cor aqui para vocês verem, ó. Menos 5. Aí, igual, do outro lado tem 8, ó. Mas eu preciso tirar a mesma quantidade aqui do outro lado, ó. Menos 5. Ok? Como que vai ficar agora? Gente, ó, vocês concordam que se eu tenho 5 e eu tiro 5, desaparece, ó.
sumiu. Então, vai ficar só x igual, e do outro lado, eu tinha 8 e vou tirar 5. Então, 8 tira 5, a gente sabe que vai ficar 3. Então, estão aqui os dois métodos, tá, gente? Ó, x igual a 3, x igual a 3, e dá para você perceber, ó. O x é um número que você não conhecia, chamamos de incógnita, tá? Pode ser qualquer letra, mas costume a gente chama de x. Aí vai ficar assim, ó. X, a gente já sabe que é 3. Vamos ver se é verdade? 3 mais 5, 8. 8 é igual a 8? Sim. 8 é igual a 8. Ok, verdadeiro. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo aqui? Então, vamos lá. Essa equação aqui, ó. X menos 8 igual a 5. Agora que vamos fazer ela, gente, não sei se perceberam, ó. É a mesma, né? Agora que a gente já falou tudo isso daqui, vamos ver como fica fácil a gente aplicar a regrinha que a gente aprendeu e é rápido para resolver, ok? Vamos lá, ó. X menos 8 igual a 5. Dá uma olhadinha aqui, ó. O mais agora ficou menos. Professor, precisa mudar o sinal do número negativo também? Sim, gente. Quando esse 8 passar para o lado certo aqui, para o lado dos números, vai ficar positivo. Lá ficou negativo, tá bom? Vamos fazer? Desse lado vai ficar o x. Repete aqui, ó, o sinal de igual. Do outro lado tem um 5, a gente deixa ele lá. Precisa mudar o sinal, professor? Não, não precisa. Ele já está do lado direito. Então, esse cara aqui vai passar para cá, o outro lado. Então, é menos 8. Qual que é o inverso do menos 8? É mais 8, ok? Então, ficou assim, ó. X é igual 8 mais 5. Gente, eu só tenho 8 mais 5. Então, a gente agora vai ter 13, ok? 8 mais 5, ou desculpa, 5 mais 8, 13, tá bom? Ó, 13. Então, como que ficou agora? Professor, mas estava menos aqui, ó. Ele passou positivo, tranquilo? Ah, quer fazer do outro método? Da balança? Então, vai ficar assim, ó. X menos 8 é igual a 5. Tá? Um em cada prato da balança, ok? Como que vai ficar então? Assim, ó. Repete o x, repete o menos 8, dá um espacinho aqui, coloca o igual, coloca o 5. Agora vamos lá. Gente, se eu tiro daqui o 8, para me tirar menos 8, eu tenho que colocar mais 8. Mas do outro lado eu também tenho que colocar mais 8, senão fica diferente, não pode. Na balança tem que manter a igualdade. Aqui vai ficar assim, ó. Se eu tenho x menos 8 mais 8, o menos 8 mais 8 vai cancelar. Vai ficar só o x aqui, ok? E aqui do outro lado, já não acontece o cancelamento desses números, porque 5 mais 8 eu posso juntar. E 5 mais 8 é 13, ok? Tá vendo? Ó? X igual a 13, x igual a 13. Os dois métodos aplicados aqui, tá bom? Bem rapidinho. Gente, próximo exercício, um pouquinho diferente. Esse cara aqui, ó, tem 3x mais 3 igual a 15 mais x. Se vocês analisarem, vão perceber que tem x dos dois lados e tem números dos dois lados dessa equação aqui, ok? Vamos lá? Qual que é o método? Deixar as letras do lado esquerdo e os números do lado direito, tá bom? Isso pode ser o contrário se você quiser. Então, vamos lá? Repete o 3x. Tem mais algum x aqui para a gente colocar no primeiro? Tem, gente. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó, mais x está no outro do outro membro